Meus amigos, olha a pergunta que eu faço pra vocês. Como explicar o Corinthians? Como? Como que explica esse time? Sabe? Que não joga nada e ganha. O Corinthians não jogou merda nenhuma. Não jogamos nada. Foi um jogo horrível. E ganhamos! Caraca! Como explicar o Corinthians de Dorival Júnior? Como? Como explicar? Não sei, Não sei. Mas o importante é claro que o Corinthians conseguiu a vitória contra o Vitória 1-0 em Salvador. Pela primeira vez, pela primeira vez, o Corinthians consegue 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Em outubro! Finalmente conseguimos 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. 2 vitórias seguidas, finalmente, Glória, Senhor! Glória! Chegamos agora a 39 pontos. Abrimos 8 da zona de rebaixamento. Estamos tranquilos aí, graças a Deus. Olha, 2 vitórias seguidas, finalmente, E vamos em busca da terceira, Da terceira vitória seguida na semana que vem contra o Grêmio, É o Grêmio o próximo adversário, É o Grêmio, eu acho. Enfim. Bom, o que dizer do jogo, Primeiro a escalação do Corinthians, que o Dorival... Bom, o Dorival na escalação fez, assim, uma gambiarra, Meio que uma gambiarra o Dorival fez, porque ele colocou 3 zagueiros com Ranieri de zagueiro, ao lado do Tchoca e do Gustavo Henrique. Aí o Martinez de ala e o Matheus Bidu, a outra ala. No meio, Carrijo, o Breno Bidon, o Garro, aí na frente Yuri e Memphis, Foi a gambiarra que o Dorival arrumou porque ele tava sem Mateuzinho e sem Maicon, E aí o que acontece, meus amigos? Bom, o Corinthians, no primeiro tempo, assim, não foi um jogo bom, nem de Vitória, nem de Corinthians. Eu acho que o Corinthians teve uma chance com o Yuri Alberto, que ele chuta travado ali. O Felipe Longo nem trabalhou no primeiro tempo. Eu não lembro se teve uma chance boa do Vitória, mas o Felipe Longo nem trabalhou. E aí no final do primeiro tempo, a bola vai pra área e a bola sobra pra ele, Matheus Bidu. E o que o Matheus Bidu me faz? Ele chuta a bola e o goleiro defende. Cara a cara! Matheus Bidu, qual o seu problema, Matheus Bidu? É sério, mano. Na hora que sobra pra ele ali, eu pensei na minha cabeça, chuta cruzado que sai o gol. Não, ele chutou do outro lado, do lado que tava o goleiro, e o goleiro pegou. Matheus Bidu, levanta a cabeça, meu amigo. Levanta a cabeça, Matheus Bidu. Enxerga o goleiro, Matheus Bidu. O que o Matheus Bidu me faz? Ele olha pra baixo, em direção à bola, senta o pé e perde o gol. Olha pra posição do goleiro. Tenha calma. Olha onde tá o goleiro e chuta cruzado, Matheus Bidu. O que você fez? Você fez merda. Ah, mas ele é lateral esquerdo. Não é função dele fazer gol. Ele é jogador de futebol. Pelo amor de Deus. Ajuda, Matheus Bidu. Mas enfim, acabou o primeiro tempo, 0-0. Aí vamos pro segundo tempo. Aí no segundo tempo, o time do Jair Ventura melhora. Eles tinham trocado de goleiro, porque o titular machucou. E aí veio o reserva, O reserva que fez a defesaça ali no chute do Matheus Bidu. Aí chegou no segundo tempo, o Vitória melhorou, o Corinthians piorou. Mas a melhora do Vitória não foi assim, uau, que melhora. Eles tiveram um chute do espanhol ali, um tal de Aitor, eu acho, que o Felipe Longo pegou. Mas eles não estavam criando muito assim, então foi uma melhora leve do Vitória. Mas o Corinthians, cara, não criava mais, mal tinha a bola no pé. Erros de passe enormes, um monte de cartões amarelos. Gente, eu tava transtornado vendo o jogo aqui, eu tava transtornado.
transtornado com o futebol que não existia no Corinthians. Eu tava vendo o jogo pensando, que esporte é esse que o Corinthians tá jogando? Porque não é futebol. É sério. O Corinthians podia estar praticando hipismo, taekwondo, natação, atletismo, badminton, sei lá, qualquer coisa o Corinthians praticou hoje, menos futebol. Tava uma coisa assustadora. Aí eu não sei se era o calor que tava fritando o cérebro dos jogadores, eu não sei se era preguiça, eu não sei se era o time mal treinado do Dorival, eu não sei se era tudo junto e misturado, mas que futebol patético, velho. Aí a culpa é de quem? É do gramado? É do calor? É da preguiça? De quem é a culpa? É tudo junto? De quem tem a culpa do péssimo futebol? Aí é o que a gente fala, que esse time escolhe o jogo que eles querem jogar. Eles escolhem. Né? Pois é. Hoje bateu aquela preguiça, né? Tá muito quente, pra que correr, né? Ai, meu Deus, o calor em Salvador não tava conseguindo fazer os jogadores do Corinthians apresentarem o mínimo de futebol, né? Aí teve o Breno Bidon, o fraco Breno Bidon, que faz uma falta infantil para amarelo. Não contente com isso, ele vai lá dar um pontapé no cara do Vitória e é expulso. Muito bem expulso. Não dá para eu chegar aqui e criticar o árbitro. Ah, o Wilton Pereira Sampaio é ruim, é fraco. Não. Bom, fraco ele é, mas ele não errou em expulsar o Breno Bidon. O árbitro é ruim, concordo, mas ele não errou na expulsão. O Breno Bidon é um burro, é um fraco, mereceu ser expulso. 2 cartões amarelos, inacreditável. E pelo que eu vi, parece que o Martinez e o Ranieri também tomaram cartões e estão suspensos também. Pelo que eu vi. Martinez e Ranieri suspensos. 3º cartão amarelo. E o Breno Bidon expulso, também suspenso. Então sem Martinez, sem Ranieri e sem Breno Bidon. 3 jogadores de meio de campo. Vai escalar quem domingo que vem? Vai sobrar alguém pra escalar no meio de campo domingo que vem? Meu Deus, cara. Meu Deus. Vai ter que escalar, sei lá, o Rian, o Michael, o Carrijo, o Garro. Vai ter que ser assim. Ou o Charles ali. Meu Deus, perdeu Martinez, Ranieri e Breno Bidon pro jogo seguinte. 3 do meio de campo. É inacreditável, hein? Mas aí, o Charles entrou no jogo, cobrança de escanteio, confusão na área, gol chorado, ele toca de cabeça, bate no travessão e entra. Cara, que gol chorado do Charles, hein? Quem diria, hein? Quem diria? Gol do Charles. O Charles tendo que salvar a mula do Matheus Bidu, que perdeu o gol no primeiro tempo. O Charles tendo que salvar o péssimo futebol do trio Garro, Yuri e Memphis. Péssimo futebol. Dos 3, o que menos foi pior pra mim foi o Garro. Dos 3. Yuri foi um jogo lamentável. Memphis, nossa, nem se fala. O Garro foi o menos pior. Então o Charles salvou os 3 ali. E aí, beleza, o VAR deu o gol, graças a Deus. E aí logo na sequência, gente, mal saiu o gol, cruzamento. E o cara do Vitória me cabeceia na frente do Felipe Longo. Cara, inacreditável. Acabou de fazer 1 a 0 e quase toma um empate. O Felipe Longo fez milagre. Milagre. E deu ali no Premier que a bola quase que entra ali. Mas o VAR deve ter visto, a bola não entrou. Mas quase que toma o gol. Quase. Logo na sequência. Cara, que isso? Não, aí é uma resposta também pros críticos do Felipe Longo, né? Porque no jogo contra o Santos, o Felipe Longo tomou 3 gols que não foi culpa dele, né? E os retardados começaram a chamar o Felipe Longo de chama-gol, de fraco, não sei lá o quê. Agora chamem o Felipe Longo de chama-gol. Eu quero ver aparecer os críticos do Felipe Longo agora. Cadê os críticos do Felipe Longo? Ele é chama-gol, né? Ele é chama-gol. Cadê os críticos dele agora? Pois é. Vão sumir todos. Se não fosse ele ali pra salvar, né? Aí o árbitro deu 7 de acréscimo, gente do céu, 7. Comecei a ficar, assim, desesperado, né?
O Dorival saca o Memphis e o Garro no final, coloca o Guinegão e o Angileri, mas o time conseguiu segurar e o importante é a vitória. Chegamos a 39, tamo suave, abrimos 8 do Vitória e eu falei, cara, vencer esse jogo era muito importante, muito. E conseguiram, apesar do futebol fraco, do futebol patético, apesar disso, os 3 pontos eles conseguiram, né? E é mais uma vez o Corinthians jogando mal e vencendo, né? Por exemplo, venceu o Ceará 1 a 0, jogou mal. Fluminense 1 a 0, jogou muito mal, venceu. O Mirassol foi dominado contra o Mirassol, meteu 3 a 0, né? Então, de novo, jogamos mal e vencemos, né? Pelo menos o mais importante eles conseguiram, que era segurar o resultado. E o Felipe Longo fez uma defesaça no final e é isso, cara. O importante é os 3 pontos e conseguimos. E agora é o Grêmio em casa. Ai. E é isso, é isso. Que tranquilidade ganhar do Vitória. Ajudamos o Santos, né? Os santistas devem estar aliviados com essa vitória nossa. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, que se dane o Santos. O importante foi o Corinthians vencer. E é isso, é isso. Que vitória tranquilizadora pra gente, mas... Que futebol patético, hein, Dorival? Que futebol patético, meu Deus. Mas é isso, meus amigos, é isso. O importante foi a vitória, conseguimos. E é isso, é isso. O nosso fim de semana está salvo, graças a Deus. Podemos ficar tranquilos que nosso final de semana está tranquilo. E é isso. Bom, comente o que vocês acharam do jogo. E é isso, ganhamos. E é nóis. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!